Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vocês estão felizes? Você pode olhar para esse irmão, para não perder o costume, né? Você pode olhar para esse irmão, para essa irmã que está aí do seu lado. Pergunta a ele ou ela assim: você está feliz? Pergunta para ela assim: você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus hoje porque você pode estar aí onde você está? Pergunta para ele. Sabe, irmãos, às vezes são coisas tão simples, coisas tão pequenas que a gente esquece. Com o tempo, a gente vai acostumando e a gente vai dando cada vez menos valor a coisas tão simples, como agradecer a Deus pelo seu acordar hoje cedo, por você estar aqui. Agradecer a Deus, sabe o quê? Pelo seu, respirar. Esses dias eu estava lendo algo, quando eu estava preparando o sermão, que eu achei muito lindo. Fala sobre o nome, obrigado, irmã. Fala sobre o nome de Deus. O nome de Deus, que no original é Yahvé, ele é representado por 4 letras. E eu não sei se você já ouviu, mas é o Y, o H, o W e o H. Os estudiosos, teólogos, dizem que é Yahvé. Então nós começaram a chamar, é o Deus Yahvé. Sabe, e a pronúncia dessas 4 letras, o nome de Deus, é impronunciável. Porque a pronúncia dessas 4 letras seria mais ou menos assim. Você entendeu? A pronúncia do nome de Deus, que é impronunciável, ela é mais ou menos assim. O que um bebê, quando nasce, ele faz? A primeira coisa que ele faz, hein? A última coisa que uma pessoa faz quando ela morre é o quê? Ele é o alfa, o ômega, ele é o início e o fim. E nós, meu Deus, isso é muito lindo. Você pode dar um glória a Deus? Porque cada vez que você faz, você está pronunciando o nome impronunciável de Deus. Cada vez que você faz, é o suspiro de vida que Deus colocou em nós, que você está levando. E sabe o que é isso? Quando a igreja ela leva o suspiro de vida para o mundo, ela leva o avivamento. Sabe aqueles momentos que às vezes você está cansado, que você faz assim, Yahvé. Até aqueles mais incrédulos de todos estão pronunciando o nome impronunciável de Deus. Estão levando o fôlego de vida, sem eles saber. Esse é o meu Deus. Você pode dar uma salva de palmas para esse que é o nosso Deus. Fala assim para o seu irmão, eu posso levar o suspiro de vida para o mundo, porque o suspiro de vida, ele está na minha boca. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando na série de quê? Avivamento. Meu Deus, não sei quanto a você, mas como eu tenho sido esticado nessa série. Não, deixa eu soltar aqui só um minutinho. Tá. O Gravel, se tiver aí, solta ali o tempo, fazendo um favor, Gravel. Então, ou o Luiz também. Então preste atenção, meu irmão. Como eu tenho sido esticado nessa série de avivamento, sabe? Como eu tenho aprendido com as mensagens que têm saído aqui desse púlpito. Desde lá de antes, né? Mas quando começou as disciplinas espirituais, logo em seguida veio o avivamento. Nós temos crendo e entendendo que é impossível viver e ser igreja sem viver o fogo do avivamento.
sem ver a presença de Deus sendo queimada, sendo alastrada no nosso meio. Sabe, nós temos estudado lá na sala de jovens sobre a pós-modernidade. A pós-modernidade ou modernidade líquida, né, são conceitos que sociólogos, filósofos, historiadores, eles usam para dizer sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, para uns, na pós-modernidade, para outros, na modernidade líquida. Mas o que isso quer dizer? Que nós vivemos tempo, sabe o quê? Onde existe uma grande perda de referência, perda de valores. O pastor Cadu estava falando aqui agora, comparando, sabe, com um celular, o valor do investimento na nossa família. Mas cada vez mais nessa sociedade que nós vivemos, nós sofremos uma pressão para desvalorizar cada vez mais a família, desvalorizar cada vez mais, deixar de honrar as pessoas que nos amam. Porque o tempo são tempos difíceis. Duas frases que são utilizadas nesse tempo, preste atenção. Liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Eu não vou citar o autor, não vou fazer propaganda. Outra frase: eu não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não quero uma verdade inventada. Olha que triste. São tempos onde nós aprendemos na sala hoje que as pessoas pegam a verdade, privatizam a verdade. Sabe o que vale? O que vale é a minha verdade. Não importa o que você pensa, não importa o que eu aprendi, não importa o que me ensinaram, eu sei a verdade. Muitas vezes a verdade ela vem com um tutorial de 8 vídeos que eu assisto no YouTube. Muitas vezes a verdade é uma cópia de algo que eu vi no Instagram e achei lindo aquela imagem e comecei a copiar. Mas cada um passou a criar a sua verdade. A igreja nunca precisou tanto ser avivada quanto nos tempos que nós temos vivido. Eu quero compartilhar um texto com vocês que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Como ser igreja em tempos tão difíceis de pós-modernidade, nós precisamos nos fundamentar em princípios da palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, sabe, para nós vivermos um avivamento que vai contagiar as nações, que vai contagiar todos os que estão perto de nós, nós precisamos nos basear na palavra de Deus. Um autor que chama Bob Sorge, ele trabalha no livro dele, A Glória de Deus. Ele trabalha a presença subjetiva e a presença objetiva. É quando, sabe o que é a presença subjetiva? É a minha maneira pessoal de sentir Deus. São as experiências que eu tenho. Um momento de adoração, o Espírito Santo está fluindo no nosso meio. Você sente o seu coração queimando. O outro vai sentir um desejo imenso de chorar. O outro tinha um ali atrás, eu estava lá atrás no momento de adoração, intercedendo. Tinha uma ali que parecia que ela ia se jogar no chão. Sabe o que é isso? É a presença subjetiva de Deus. E é o avivamento que acontece individual na minha vida.
E ela se torna presença objetiva. Sabe quando? Quando a união de presenças subjetivas, elas passam a contagiar o ambiente. É quando o Espírito Santo move de tal maneira nesse ambiente que é impossível uma pessoa, ao entrar naquela porta ali, ela não sentir a presença de Deus. É quando você entra num ambiente, eu não sei se vocês já viram, pessoas sendo libertas, sabe o que? Sem ninguém colocar as mãos nelas para orar. De tanto a presença de Deus objetiva, segundo o autor dá esse nome, estava, sabe, quase que palpável no ar. É quando eu decido me posicionar. Nós concordamos, tenho certeza que sim, que o avivamento ele gera mudança, amém? O avivamento gera mudança. Mas sabe, esses dias, no finalzinho da torre de adoração, aqui nesse cantinho aqui, faltava 5 minutinhos para terminar a torre de adoração. Quem já veio na torre de adoração aí? Torre de vigia, e tem um momento de adoração, né? Que começa, vai das 7h30 até as 9. Quem já veio aí, levanta a mão. Então, quem não veio, venha. Quem não veio, fala assim com o seu irmão: se está perdendo, não perde não. Preste atenção. As pessoas já tinham vindo aqui no microfone que fica aberto para você orar a palavra, para você compartilhar uma palavra, para você adorar a Deus. Então, um ambiente de liberdade. Faltava 5 minutinhos para terminar. Eu passei lá atrás, cumprimentei com os meninos que estavam ali onde está o pastor Vitor e desci aqui. Quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo, ele tocou na minha vida, sabe, com uma tristeza tão grande, que só de eu lembrar da vontade de chorar de novo. Meus irmãos, eu fui tomado por uma tristeza aqui nesse cantinho aqui, e eu comecei a orar e comecei a proclamar a palavra que Deus tinha me falado, sabe, mas não é a tristeza de quem às vezes está passando por um problema, que é normal nós termos, sabe, mas Ele colocou uma tristeza, sabe a angústia que o pastor Cadu vive falando quando ele está pregando? Foi mais ou menos isso. Eu fui tomado de uma tristeza tão grande pela igreja de Cristo, sabe, e foi vindo imagens na minha mente, de jovens, sabe o que? Que tem virado as costas para o Senhor, jovens que têm escolhido simplesmente, eu vou viver o mundo do homossexualismo. Eu quero provar o mundo, sabe? Depois eu volto. Sabe? Jovens que conhecem, que provaram do amor de Deus, estão escolhendo, sabe o que? Virar as costas para isso tudo. Característica de tempos difíceis, característica de últimos dias. Mas a igreja, ela só vai se posicionar se nós buscarmos o avivamento. Não dá para ser igreja mais igual a nós éramos antes. Não dá para ser igreja mais igual nós éramos há um ano atrás. Os tempos estão passando muito mais rápido do que o seu relógio está correndo. O mês está passando muito rápido do que o seu calendário. É urgente. Sabe, tem vidas se perdendo lá fora, e nós, enquanto igreja, o que nós temos feito? Quais tem sido a nossa posição? Como nós temos nos posicionado? E Deus falou assim comigo aqui nesse cantinho, sabe? Depois o Marcinho veio e orou comigo, porque eu virei aqui para trás, virei para o altar, e eu só sabia chorar. O Marcinho veio e orou comigo. Mas que tristeza profunda que bateu naquele dia. E Deus falou assim comigo, sabe? Eu vou conseguir ficar sem chorar, senão se eu começar a chorar aqui, acabou a pregação, vocês não vão entender nada, não é isso? Mas sabe, Deus falou assim comigo: meu filho, o avivamento traz mudança. Mas para acontecer o avivamento é necessário uma mudança. Eu falei: como é que é, Espírito Santo? Me explica isso de novo aí, que foi muito rápido.
Ó o Yahvé aí, viu? Cara, preste atenção. O avivamento que nós tantos buscamos vai gerar uma mudança no ambiente que nós estivermos. Onde nós estivermos, vai ser impossível uma pessoa ter contato conosco e não ser contagiado pela presença de Deus que vai fluir na nossa vida. Quando nós estivermos transbordando, cheios da presença de Deus. Aleluia. Mas preste atenção, para isso acontecer é necessário uma mudança de comportamento nosso. É necessário que nós possamos nos posicionar. Sabe, tem um outro texto que eu quero compartilhar com vocês. Está em Êxodo 25:8. Repete assim comigo, enquanto os meninos colocam lá. A solução para ser igreja nesses dias é estar em Deus e ser a habitação dele. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Êxodo 25:8 vai dizer assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Sabe o que é avivamento? Avivamento é quando Deus resolve habitar em um lugar. Isso é avivamento. Então a presença dele, ela enche o lugar. E a presença dele traz cura, traz libertação. Isso é avivamento. Acontece alterações na sociedade. Foi assim em todos os lugares onde ocorreu o avivamento. Então avivamento é quando Deus olha, sabe o que ele fala para Moisés? Ele fala assim: Moisés, ô meu amigo, eu não vou ficar aqui mais no alto dessa montanha não. Faz lá uma tenda que eu quero ir para lá, no meio do meu povo. Ah, meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Mas preste atenção. E habitarei no meio deles. E habitarei no meio deles. E habitarei no meio deles, aleluia. Mas me farão o quê? Que vem antes? Me farão um santuário. Não existe habitação do Espírito Santo se não tiver santidade. Sabe, eu apanhei demais na hora que eu ouvi isso. Eu estou dividindo isso com vocês. Nós nunca vamos viver o avivamento que Deus espera de nós. Nós nunca vamos ser a igreja que Deus espera que sejamos, se não nos posicionarmos, sabe o que? Em santidade diante de Deus. E me farão um santuário. E o que? E aí habitarei no meio deles. Sabe o que é avivamento? Avivamento é o desejo de Deus em se manifestar no seu povo e através do seu povo. É Deus tocando o resto do mundo todo, através da minha vida e da sua vida. É Deus fazendo em você, para que o que Ele colocou em você possa transbordar e tocar em outras pessoas. Isso é o avivamento. Aí a gente pensa assim: ah, mas hoje é diferente, né? Hoje é diferente lá daquela época. Deus disse para Moisés: ó, eu vou lá, eu quero morar lá. Tô falando até então daqui, mas agora eu quero morar lá. Faz o tabernáculo lá, que eu quero ir lá. Aí você pensa assim: ah, mas hoje é diferente, não é isso? Ah, Deus diz assim, preste atenção. Não vou morar mais na tenda. Eu vou morar onde? 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 Dentro. Aí enquanto Deus estava na montanha, Ele diz assim: ô Moisés, não vou falar daqui de cima mais não, faz a tenda que agora eu vou lá no meio do meu povo. Aí hoje nós temos oportunidade, sabe de quê? De ter Ele aqui dentro de nós. Olha a tenda aqui. Fala assim com o seu irmão: olha a tenda. Fala com ele de novo: olha para esse tabernáculo aqui. Só que infelizmente, nos dias de hoje, muitos dizem assim: ah, Senhor, aqui não, Deus. Não, Deus, eu não posso não. Porque e habitarei no meio deles e farão um santuário. Ah, para habitar aqui dentro, Deus.
eu vou ter que buscar a santidade. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas na minha vida. Eu vou ter que abrir mão de alguns posicionamentos. Eu vou ter que chutar para lá algumas estruturas de pecado. Eu vou ter que deixar de fazer algumas práticas, sabe, que alimenta a minha carne, que me dá prazer. Então, Deus, esse lance de ser morada do Senhor vai ficar para depois. Ah, misericórdia. Não pode ser não, né? Não tem como não. Oh, meu Deus. Deus tem misericórdia, sabe, dessa geração que vai ser conhecida, sabe por quê? Como a geração que clama pelo avivamento. Aleluia, nada, sabe por quê? Porque é a geração que ficou só clamando pelo avivamento, mas não viveu o avivamento. Porque a geração que se posiciona, clama pelo avivamento e vive o avivamento. Aleluia. Aí sim. Então preste atenção. Uma geração que só clama pelo avivamento, mas não se posiciona. Uma geração que fala assim: eu quero ser habitação, mas eu não busco a santidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Mas existe uma geração que não quer pagar o preço. Existe uma geração que não quer orar. Sabe? Todas as palavras que foram ditas, que saíram desse altar aqui sobre avivamento, todas elas, pega lá no aplicativo ou no canal de YouTube da igreja, elas vão te incentivar a orar. As disciplinas espirituais, como nós falamos de oração. Oração move os céus. Oração é o combustível de uma vida que quer ter Deus se movendo nele. Não tem como nós vivermos sem orar. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, sabe o quê? Uma injeção, sabe de quê? De decisão, de dizer assim: Deus, é isso, Pai? O Senhor quer habitar em mim? Avivamento é isso, Deus? É o Senhor vivendo na minha vida e eu transbordando tudo aquilo que o Senhor me enche? É isso? Então eis-me aqui, Pai. Eu quero. Hoje eu estou decidindo, Deus, sabe o que? Orar, humilhar, buscar a Tua presença. E eu estou, Deus, em nome de Jesus, arrependido dessas práticas que eu estou fazendo. Essa é a igreja que se posiciona, sabe? Essa é a igreja que Cristo espera de nós. Essa é a igreja que não vai só clamar pelo avivamento, mas ela vai ver o avivamento. Quanto tempo você não ora por cura por alguém? Não responde não. Quanto tempo você não fala do amor de Jesus para alguém? Quanto tempo você não tem um testemunho fresquinho assim para compartilhar com alguém? Esses dias mesmo dessa que eu estava pedindo a Deus aqui, e Deus falando algo no meu coração. Deus falou assim comigo: meu filho, você já foi mais ousado, você já foi mais destemido, você já foi mais valente. Eu falei: Deus, o Senhor bateu pesado, mas amém, eu recebo, porque é verdade. Sabe, eu olhei para mim e comecei a fazer essas perguntas que eu fiz agora, sabe? Quanto tempo você não ora por cura por alguém? Quanto tempo? Cadê o seu último testemunho forte, a sua última experiência com o Espírito Santo de Deus? A última vez que você ouviu a voz de Deus, seja audível, seja uma impressão no seu espírito, seja Ele usando uma pessoa para falar com você, quando você teve a última experiência de ouvir a voz de Deus? Se nós tivermos dificuldade, parar para pensar, para lembrar, está tudo errado.
Porque a igreja avivada, ela tem experiências diárias com o Espírito Santo de Deus. Voa um mosquitinho ali, Deus está ministrando no seu coração. Falar nisso, vou contar uma experiência para vocês. Estou de olho ali no tempo, para não estender demais. Esses dias Deus falou comigo, através de um casal de calopsita, que a Ayla ganhou. Eu ri, mas depois que eu ri, né? Primeiro eu apanhei. Gente, presta atenção numa coisa. A Ayla ganhou um casal de calopsita. Aí eu estou chegando em casa, olhei para o casal de calopsita, peguei eles no fraga. Eles estavam namorando. Aí eu falei assim, tá namorando. Aí o que acontece? Eu automaticamente pensei o quê? O que eu pensei? Pode falar? Oi? Vai ter filhote. Vai ter ovinho, né? Vai dar filhotinho aí. Aí estava namorando. Aí, e nada, e foi passando um dia, 2 dias, 2 semanas, nada. Eu ia lá, conferia no fundo da gaiola, não tinha ovinho, não parecia ovinho de jeito nenhum. Falou, gente, tem um negócio errado, né? Aí a Esté, prima da Sara, que deu o casalzinho para a Ayla. Falei, ô Esté, tem um negócio errado aqui, você tem experiência nesse negócio de criação de calopsita aí, desenrola esse rolo aqui para mim. Presta atenção. Falei assim, eu peguei eles aqui no fraga aqui várias vezes, tem uns dias já que eu estou acompanhando aqui, coitado dos bichinhos, né? Mas presta atenção numa coisa, eu estou olhando no fundo da gaiola, não tem ovinho. Aí ela falou assim, mas não vai ter mesmo não, ué. Eu falei, ué, não vai ter? Ela falou, não vai ter mesmo não, sabe por quê? Quem conhece aí já matou a charada, né? Não tem o ninho. Mas como assim? Você colocou o caixotinho com o ninho? Eu falei, não, ué. Eu falei, então não tem ovo não. O que eu aprendi com isso? Para ser gerado a vida. Meu Deus do céu. Para ser gerado vida, precisa de um processo. Para ser gerado vida, precisa de gerar as condições necessárias para que essa vida aconteça. Está lá o caixotinho. Daqui uns dias vai ter ovo. Eu conto para vocês depois, na próxima. Mas preste atenção numa coisa. Nós queremos o avivamento, mas não queremos viver o processo. Nós queremos o avivamento, mas nós não queremos gerar as condições necessárias para que ele ocorra. Nós não queremos ter o trabalho de ir lá procurar onde que tem o caixotinho, como é que funciona, aprender e colocar lá. Nós queremos pular etapas. E quem pula etapa, quem não cumpre o processo, quem não gera em Deus as condições necessárias, lembra que eu falei? Vai ser conhecido como a geração que clamou pelo avivamento, mas nunca viveu o avivamento. Eu falei que eu ia compartilhar com vocês, né? Que eu apanhei. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. Repete assim comigo: a torneira está aberta e a fonte é inesgotável. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um tempo onde a torneira dos céus estão abertas. Fala assim: o tempo está favorável. Está favorável demais. É só clamar que Ele está liberando. Sabe o que está acontecendo? A torneira está aberta e a fonte é inesgotável. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo gente de fora chegando até Deus com muita sede. Não é isso? Estou errado? Sim ou não? Não. Muita gente de fora com muita sede chegando. Eu quero conhecer a Deus, cara. O que está acontecendo? Os peixes estão pulando na rede, não é isso? Os peixes estão pulando na rede. Cara, eu quero viver isso aí. Olha essas coisas de Deus aí. Eu estou cada vez mais apaixonado. O cara vem com uma sede, com uma fome, porque a torneira está aberta e a fonte é inesgotável. Só que o que acontece? A gente vê muita gente de dentro perdendo a sede. Meu Deus! Isso é característica de todos os lugares onde ocorreu o avivamento.
trevas na sociedade, frieza na igreja. Preste atenção numa coisa, eu quero compartilhar um outro texto com vocês. Aleluia, Jesus. Mateus 24, capítulo 12. Mateus 24, capítulo 12. Vai dizer assim, vou esperar os meninos colocar lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse texto, ele é profético. Ele é escatológico. Ele fala dos últimos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é normal? Não pode ser não. Né, Marcelo? Não pode ser normal. Sabe por quê? Repete assim comigo. Viver o avivamento é viver a anormalidade do céu tocando a terra todos os dias. Porque no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas não é o amor de todos. O amor de muitos esfriaria. Característica de tempo propício para avivamento. Mas sabe o que eu entendo? Muitos não são todos. Repete comigo. Muitos não são todos. Existe um povo remanescente cujo amor nesse tempo vai aquecer ao invés de esfriar. Você pode levantar a mão e dizer assim: esse sou eu. Esse sou eu. Então fala bem alto: esse sou eu. Então eu profetizo na sua vida que você é um remanescente, que nesses últimos dias o seu amor não vai esfriar, mas ele vai pegar fogo, porque ele vai ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Eu profetizo na sua vida. Agora você levanta a mão e recebe, ou não, se você quiser, você tem o direito. Mas eu profetizo na sua vida a mesma tristeza que tomou conta. Ninguém baixou a mão não. A mesma tristeza que tomou conta de mim aqui naquele dia, eu profetizo ela na sua vida, para que o Espírito Santo toque em você, para que o Espírito Santo te chame uma verdadeira vida de relacionamento com Ele, onde nós, eu, você, não consigamos passar um dia sem estar na presença dEle. Essa é a igreja que Cristo espera de nós, é a igreja avivada, é a igreja que chora quando fica sabendo que alguém morreu sem conhecer Jesus, é a igreja que chora quando aquele amigo seu que você tanto amava, que você brincou com ele quando era pequeno, morreu sem conhecer Jesus. É a igreja que chora quando olha para as prostitutas e vê, meu Deus, que vida é aquela. É a igreja que chora quando vê o viciado perdendo a vida, sabe? Literalmente perdendo a vida. E fala assim: eu, enquanto igreja, eu estou me posicionando. Eu quero pagar o preço em oração, para que ele saia dessa vida, para que ela saia dessa vida. É a igreja, são os remanescentes de Deus, que não deixa o coração esfriar, mas ele olha, ainda que o seu irmão que está do seu lado seja um religioso, que vive a vida friamente, você olha, detecta isso, mas você, sabe o que? Não repele ele, mas muito pelo contrário, você chega para o Espírito Santo e fala assim: ah, Espírito Santo, esse mesmo fogo que está queimando no meu coração, faz queimar no meu irmão também. Ah, papai, pega ele de jeito, Senhor. Sabe, acende essa chama no coração dele. Não deixa ele ser um dos que nos últimos dias o amor vai esfriar. Aquece o coração dele, Senhor. Enche a vida dele, meu irmão. Muito pode a oração de um justo. Porque aquele que orar, se humilhar, buscar a presença e se arrepender dos maus caminhos, o que vai acontecer? Do céu eu ouvirei a sua prece e curarei a minha terra. Eu acho que nós todos concordamos que nós temos vivido tempos de uma sociedade doente. É verdade ou não?
Se for dar exemplo aqui, a gente não sai daqui hoje. Tempos onde a sociedade nunca precisou tanto do amor de Deus igual está precisando. A sociedade está doente. Para uma doença na sociedade, presta atenção. Sabe o que precisa existir? Homens e mulheres de Deus que se posicionam. Homens e mulheres de Deus que buscam ser avivados. Na experiência individual, quer contagiar no coletivo, esse mundo inteiro. Quer espalhar. Imagina aqui, quantos recipientes da presença de Deus que nós temos aqui. Quantos recipientes da presença de Deus que nós estamos aqui. Mas presta atenção, imagina esses recipientes de presença de Deus aqui, tudo cheio e transbordando. Meu Deus. Uau! Sabe por quê? Porque esse bairro fica pequeno. Essa cidade fica pequena. Sabe o que acontece? Muriaé passa a ser conhecida no mundo inteiro. Se existir aqui um povo que se posiciona na presença de Deus. Um povo que não só clama pelo avivamento, mas vive o avivamento. Um povo que tem coragem de abrir mão de estrutura de pecado. De dizer assim, eu quero me santificar. E santificar é muito mais do que deixar de fazer algumas coisas, mas é o quanto que eu me separo para o Senhor. Sabe, um povo que olha e entende que o que está sendo ministrado de disciplinas espirituais, isso vai fazer você crescer. Um povo que não se contenta. Eu profetizo na sua vida, meu irmão, minha irmã, um espírito de um inconformado e uma inconformada no Senhor. Um homem e uma mulher de Deus que não se contenta em vir aqui e receber apenas uma boa palavra e sair cheio, mas um homem e uma mulher de Deus que vai sair daqui um recipiente transbordando da presença de Deus. Vão sair daqui advogados que vão muito mais além de mexer em processos, mas vão transformar vidas. Vão sair daqui psicólogos que vão muito além de fazer atendimentos. Vão fazer o quê? Transformar vidas. Vão sair daqui, sabe o quê? Marceneiros, barbeiros, seja o que for, onde Deus tem te colocado. Você está lá só com um pretexto. A sua profissão é só um pretexto que Ele te deu para transbordar aquilo que Ele tem colocado em você. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas também, bem forte, porque Ele merece. Ele merece. Eu estou caminhando para o final. Eita, vou pagar uma Coca-Cola para você depois. Nossa terra está doente, gente. Mas se existir um povo que se humilha, que ora, que busca a face do Deus lindo, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, e um povo com o coração arrependido, sabe? Nós vamos errar, mas quando existe um espírito, sabe, disposto a se quebrantar, a se arrepender aos pés do Senhor, os céus se movem, sabe? E coisas novas acontecem na face da terra. O avivamento que tanto vai gerar mudança precisa começar de uma mudança. Avivamento é manter o fogo aceso. Avivamento não é para criança. Entenda, criança, né? Se for nossas crianças, amém. Avivamentos são para elas. Mas avivamento não é para homem e mulher de Deus que se faz de criança. A palavra de Deus fala que aqueles que são filhos de Deus, no original ruiós, filhos maduros, são movidos pelo Espírito Santo. Queria pedir que você colocasse de pé nesse momento. Jesus.
Você tem fome de avivamento? Ou você pensa que está bem do jeito que está? Deus decidiu derramar um avivamento sobre nós. Essa frase não é minha. Essa frase foi a pastora Érica que disse no dia que ela pregou aqui. Quanto de sede que você tem? O povo de Deus, ele deve clamar, e nós vamos ser avivados como na nossa reunião de oração, ela se for a mais frequentada. Saber os princípios não vai nos fazer viver o avivamento. Essa frase também não é minha. Ela é do pastor Vitor, o dia que ele pregou aqui. Quando é que vai acontecer o próximo avivamento? Nós pensamos que vai demorar, sabe por quê? Nós olhamos para a maldade tão crescente no mundo e não acreditamos que está próximo. Essa frase também não é minha, é do pastor Cadu, o dia que ele ministrou aqui. Pessoal, em Isaías 55, versos 6 e 7 vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele é grandioso em se perdoar. O relógio está correndo rápido. Lembra que eu disse, não dá para ser crente mais igual nós éramos antes. Existe uma urgência, existe um posicionamento que Deus espera de mim e de você. Talvez você está pensando assim, mas o pastor está pregando hoje para quem? É só para mim que já aceitei Jesus e tenho uma vida com Deus, estou buscando Deus? Ou então talvez estou aqui uma pedrinha de gelo, né? Não, essa pregação também é para você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. O relógio também está correndo para você. Se você não aceitou, corre e aceite e venha viver, sabe o que? O avivamento que Deus tem para você. O relógio está correndo, a trombeta, já está soando. Feche seus olhos. Quanto você tem de sede do Senhor? Quanto você tem de fome do Senhor? Quantas palavras de conhecimento e palavras de sabedoria você já entregou? Quantas vezes você já orou na beira de um caixão para um morto ressuscitar e não ora mais? Quantas vezes você orou por um doente ser curado e não ora mais? Quantas vezes você quer contar um testemunho, mas não tem para contar? Quantas vezes você queimou na presença de Deus e hoje não passa de uma pedrinha de gelo? Em Atos no capítulo 2, Pedro disse assim: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É avivamento, é a sua vida cheia do Espírito Santo. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser aquela geração que apenas clamou por avivamento. Eu quero ser aquela geração que viveu o avivamento, que se permitiu. Tenha um momento agora com Deus e que o Espírito Santo, Ele que convence, Ele que toca em você. Não adianta o time de pastores vir para cá e liberar palavras aqui das mais lindas,
Se Ele não convencer você, se Ele não tocar no seu coração, se você não entender que é um privilégio ser um tabernáculo vivo de Deus aqui, se você não entender que pode transbordar a presença de Deus, ore a Ele agora. Espírito Santo, eu te peço que eu possa estar mostrando cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, para mim, a começar em mim aqui, onde eu preciso rever, o que eu preciso mudar. Eu quero melhorar, Senhor. Mostre para os meus irmãos também. Faça queimar no coração, no peito de cada um uma sede, uma fome, ao mesmo tempo uma tristeza, um conformismo, mas acima de tudo, um posicionamento diante do Senhor.